Fala pessoal, seja muito bem-vindo, boa noite a todos que estão chegando aí ao longo da jornada do desbloqueio. É um prazer estar com vocês. Eu me chamo aí Adriano Oliveira e essa noite eu vou estar ensinando para você como três passos, né? Bem simples, bem práticos, para você desbloquear as suas emoções, seus traumas, esses pontos cegos, esse um desafio invisível que você tem passado na sua vida. Hoje eu vou ensinar você como romper com isso, se libertar disso, de forma bem simples. E você que é leitor aí do livro, que já conhece o meu livro, me conta aí no chat depois o que você tem achado, como que tem sido a leitura aí para você. Não tenho dúvidas que esse livro está te ajudando a romper, né, com seus objetivos aí. Então, já já nós vamos compartilhar uma tela. Quero mostrar para vocês algo bem simples que eu preparei. Os três passos para eliminar os bloqueios emocionais. Vamos lá, vamos começar. Três passos aí para você eliminar os seus bloqueios emocionais. Sendo bem direto, bem reto, sem gastar o seu tempo, sua energia. Você precisa, antes de acessar os três passos, né, para ativar, para eliminar esses bloqueios emocionais, a primeira coisa você precisa ser consciente. E para ser consciente, você tem que entender o seguinte: quais bloqueios emocionais eu tenho? Hoje você, né, no seu mundo aí, no seu dia a dia, você é consciente de quais bloqueios, quais são os nomes desses bloqueios que estão atrapalhando o seu progresso, estão atrapalhando a sua jornada aqui na Terra? Porque assim, o bloqueio, ele é uma prova de amor, só que uma prova de amor negativa. Por quê? Porque o bloqueio, ele nada mais é que uma parte de um evento emocional que aconteceu na sua vida, aonde ele viu, presenciou, sentiu, ouviu, e hoje, na idade que você está, ele não quer que você passe por aquilo de novo, porque aquilo ali virou um trauma, né? Virou um bloqueio na sua vida. E o que acontece quando esse bloqueio ele acontece? Ele não quer que você continue vivenciando as mesmas coisas negativas que você vivenciou. Então, uma vez que isso acontece na sua vida, uma coisa chamada bloqueio emocional começa a agir na sua história. Então, sendo bem resumido, tem pessoas que são, né, elas são conscientes do que elas têm numa medida nível 1. Tem pessoas que são conscientes numa medida nível 2. Elas até sabem, elas conhecem o nome, mas elas ainda não são conscientes de soluções, elas não são conscientes de como que elas podem romper com aquilo. Tem as pessoas no nível 3 que são conscientes, elas sabem qual bloqueio elas têm, elas sabem o que precisa fazer, mas não fazem, né? Elas não têm ali uma instrução, um acompanhamento, uma pessoa, um mentor do lado dela para ajudar ela a passar por aquilo. E também tem as pessoas inconscientes. Quais são as inconscientes? É aquele tipo de pessoa assim, que sofre com medo, com depressão, com insegurança, com ansiedade, sofre com um monte de bloqueios, só que elas não sabem o que fazer para poder romper aquilo. E uma vez que você não sabe fazer para romper aquilo, o que acontece? Aquilo atua de forma inconsciente, você toma várias decisões na sua vida, mas você não sai do lugar,
você tenta avançar, mas é como se você estivesse derrapando e, de certa forma, aquilo dali faz com que você se deprime, você fica triste, fica magoado, se sente culpado e, de certa forma, você não se sente confiante para ir para o seu objetivo, para ir para a história que você quer construir na sua vida, para ir para aquilo que você almeja, para aquilo que você sonha. Então, realmente, é o maior, né, desafio na vida de um ser humano, na vida de uma pessoa que sofre de forma inconsciente. A vida, né, as coisas vão acontecendo, as coisas vão sendo vivenciado na vida dela, mas ela não tem, de certa forma, uma coisa chamada consciência. Ela não sabe, ela não consegue, ela não avança, ela não sabe o que fazer para poder vencer isso na vida dela. Então, esse é o lado consciente e o lado inconsciente. Uma coisa que é importante, eu marquei aqui, ó. Você sabe o real problema que não deixa a sua vida de ter progresso e resultado? Qual que é hoje o bloqueio, o nome do bloqueio, né, que não deixa você ter progresso, não deixa você ter avanço, não deixa você crescer, não deixa você prosperar, não deixa você criar riqueza, não deixa você avançar, não deixa você criar, construir uma história incrível. Se você souber o nome desse bloqueio, a coisa mais poderosa que pode acontecer na sua vida pode ser uma coisa chamada consciência. Por que, Adriano, novamente essa tecla? Porque se você vive a sua vida de forma inconsciente, você sempre vai viver na opinião de tudo aquilo que as pessoas falam. Se você viver a sua vida de forma consciente, você sabe as suas dificuldades, as suas limitações, os seus pontos fortes, e você sabe o que precisa fazer para romper com tudo isso. Por isso que essa é uma importante pergunta que você deve fazer para você e se auto-perguntar constantemente. Qual que é o meu real problema hoje que vem atrapalhando a minha vida de alcançar o progresso, o resultado e romper com tudo isso? Outra pergunta que eu deixei aqui, ó. Você já andou de Uber? É engraçado que o Uber ele tem dois pontos. O primeiro ponto, para pedir um Uber, ele pede a sua localização atual. E para você ir com o Uber, ele também pede o local desejado, o objetivo. Por que o Uber, Adriano, ele é importante? O Uber ele é importante porque uma vez que você pede o Uber, você vai anunciar para ele aonde você está, a sua localização atual. Agora, outro ponto, você também vai colocar o lugar desejado que você quer chegar. A mesma coisa aponta para a vida. A mesma coisa ela vai apontar para a vida. Por que, que ela é importante? O Uber ele é importante. Seja bem-vindo, né, o pessoal que está entrando aí. Por que, que o Uber é importante? Porque quando você coloca o seu ponto atual e você escreve lá também o seu estado desejado, aonde você quer chegar, de forma analógica isso, você pode colocar isso de uma forma assim, poxa, eu sei como está a minha vida, meu estado atual, mas eu também sei o lugar aonde eu quero chegar, o lugar aonde eu quero ir. Por isso que o Uber ele tem esses dois pontos, o estado atual e o estado desejado. E por isso que essa pergunta é importante para nós. Por quê? Porque às vezes o nosso foco é eu quero ir para o meu objetivo, eu quero ir para o lugar onde eu tenho desejo, eu quero ir para os meus sonhos, para os meus planos, mas, o que acontece? Eu não sei por que, que eu não consigo chegar, por que, que eu não consigo estar, por que, que eu não consigo ir, o que está atrapalhando, por quê?
Porque você só quer colocar a localização do lugar desejado, mas você não quer colocar a localização do estado atual. A autoanálise, a autoanálise ela é muito importante. Por que, que a autoanálise é muito importante? Por que, que a autoanálise é muito importante? Porque quanto mais você se autoanalisa, mais você se conhece, mais você auto faz reflexão e mais você aprende com você mesmo, mais você se autoconhece. Por isso que é importante você ter uma constância autoanálise, de entender o seu estado atual, ser consciente, né? Da mesma forma que eu falei aqui, ó, quanto mais consciente você é, né, dos seus bloqueios, daquilo que você vem passando, das coisas que você tem, as suas crenças, os seus traumas, muito mais fácil você vai saber aonde você quer chegar. Outra coisa que é importante, pulando, eventos emocionais. Como que os bloqueios emocionais eles acontecem na vida, né, de uma pessoa, de um ser humano? Primeiro, aonde aconteceu, como aconteceu, o que aconteceu, com quem e a causa. Então, assim, o evento emocional são as situações, os contextos lá no seu passado, quando você era uma criança, um adolescente, um jovem, até mesmo um adulto, são situações, são eventos de forte impacto emocional negativo que aconteceu na sua vida e, de certa forma, traumatizou. Por quê? Porque aquele evento, uma vez que ele teve um impacto, ele instalou na sua memória uma coisa chamada bloqueio. Por quê? O bloqueio nada mais é, eu não quero mais passar por aquela situação. Só que chega hoje, na determinada idade da sua vida, tem certos ambientes, lugares ou missões ou objetivos que você quer estar, você quer ir, mas você não consegue ir, por quê? Porque aquele trauma lá do passado que aconteceu com você traumatizou você, bloqueou. Então, ele não quer hoje que você passe pela mesma experiência. E aí, o que ele faz? Ele bloqueia você, ele trava você, ele não deixa você avançar, ele te coloca medo, insegurança, fraqueza. E aí, sabe o que acontece? Você não consegue tomar a decisão. Você fica numa condição terrível e horrível na sua vida por causa do evento emocional que aconteceu. E o evento emocional, quando ele acontece, na medida que você vai se autoconhecendo, uma das coisas que você tem que fazer é ressignificação dele. O que, que é ressignificação? Poxa, um dos maiores bloqueios que existe no ser humano é o bloqueio de paternidade. O que, que é? A ausência do pai, o pai não foi presente na vida do filho, não teve afeto, não deu atenção, não teve carinho, houve separação, houve traição na família, o pai batia na mãe, ou a mãe traía o pai. E aí você, criança, ou aquela criança nasceu com um lar, né, um lar difícil, um lar é, primíscuo, um ar sem afeto, sem amor, sem um amor verdadeiro. E aí, o que, que acontece com isso? Chega na sua idade agora, essas coisas começam a fazer falta. E uma vez que elas fazem falta na sua vida, você não consegue entender por que os relacionamentos não dão certo, por que, que o casamento não dá certo, por que, que a vida de relacionamento pessoal e interpessoal no trabalho, com os amigos, dá problema, os comportamentos não são positivos, porque o significado daquilo que aconteceu no seu passado hoje te afeta. E afeta porque foi de forma negativa. O que, que é a ressignificação? A ressignificação é atribuir um significado positivo para aquilo que lá atrás foi negativo. Um exemplo, se na sua família você presenciou esses tipos de instruções, de ilustrações que eu acabei de dar para você, de certa forma, hoje, seus pais, eles replicaram aquilo na sua vida. E com certeza hoje, na sua vida, se você tiver filhos, trabalhar num lugar, se você tiver
se você estiver trabalhando com outras pessoas, e esses tipos de situações, de comportamentos aparecer de você, é simples, é porque você está replicando aquilo que aconteceu lá atrás. Então, o que, que eu quero dar para você de ilustração de tudo isso, né? Seja bem-vindo, pessoal que está entrando agora também. Recapitulando, o que, que é bloqueio emocional? Bloqueio emocional é uma prova de amor. Uma prova de amor de um trauma que aconteceu lá atrás no seu passado, através de um evento emocional negativo, e hoje, no seu estado atual, essa prova de amor não quer deixar você tomar a decisão ou passar pela mesma situação que você passou novamente. Um exemplo que a gente pode generalizar aqui e bater. Vamos falar de um homem que foi traído ou de uma mulher que foi traída. Tem gente que foi traído e não quer se relacionar de novo. Por quê? Porque ela tem um bloqueio que ela não quer sentir ou passar por aquilo novamente. Então ela generaliza. Como que ela generaliza? Todo homem é igual. Não, toda mulher é igual, vai fazer a mesma coisa. Mas isso é um bloqueio, é a prova de amor, que não quer que você passe pela mesma dor, pelo mesmo sentimento, pela depressão, sabe, pela insegurança, pela confiança. E aí, chega nessa parte, você não consegue avançar. Tem pessoas que isso que eu estou falando é de forma consciente, elas entendem isso. Elas sabem o que elas têm, elas sabem o que precisa fazer, mas não conseguem fazer, não conseguem romper. Agora, tem pessoas que estão vivendo a vida, mas de forma inconsciente. Então, elas simplesmente vão vivendo a vida e aquilo dali vai ficando e ela não entende por que, que a vida está fazendo aquilo com ela. Ela não consegue ter progresso, não ter êxito, ter, sabe, ter sucesso, ter resultados extraordinários na vida dela. Então, os eventos emocionais, para eles ser claros para você, você precisa lembrar com quem foi, onde foi, o que, que aconteceu, com quem, a causa, como. Por que, que essas perguntas são importantes? Porque uma vez que você escreve esses lugares, de como foi, de que forma foi, você pode ressignificar. Aí eu vou te mostrar isso, como que você pode fazer isso na prática e como que você pode, né, mudar essa situação, né, na sua vida e na sua história. Então, vamos para a parte de comportamentos. O porquê você faz o que faz. Olha só que interessante. Você já se perguntou por que, que você tem esse comportamento? Por que, que você tem essa forma de pensar? Por que, que você é desse jeito? Né? Por que, que as suas ações são esses tipos de ações? Por que, que você pensa da forma que você pensa? Por que, que o filtro que você... Vamos dizer que você usa um óculos para a vida. Por que, que o óculos que você usa para interpretar a vida é dessa forma? Então, os comportamentos que nós temos, o jeito que a gente faz, as ações, nossos hábitos, ele diz muito por causa dos bloqueios. Então, vamos supor, eu vou mostrar para você aqui, ó, algo bem interessante. Vamos supor que na sua vida você sempre você sempre desejou participar, né, de comunidades, de grupos, de estar envolvido, de estar junto, de falar do mesmo jeito que eles falam, de se vestir da mesma forma, de você tem essa vida coletiva, essa vida de unidade, de estar junto, essa união. Beleza. Só que aí você chega a um certo ponto que alguém te exclui desse grupo, né? A pessoa acaba de instalar ali em você um bloqueio de pertencimento, né? Por quê? Porque você pertencia a algo, mas agora você não pertence. E aí você passa a vida toda querendo pertencer a grupos, só que as pessoas não te aceitam. É como se você fosse estava numa exclusão de participar desses grupos. E aí, qual que é o outro bloqueio que começa a gerar aí na sua vida? É o bloqueio de necessidade de aprovação. Por quê? Porque você quer participar das coisas,
E aí, uma das coisas que vai surgir na sua vida, será que eu estou indo bem? É dessa forma mesmo que é para fazer? É desse jeitinho? Tá legal para você? Tá agradável? E aí você quer pertencer às coisas, mas você não quer causar mal, você quer ser bonitinho, né? Você quer ser bonzinho. E aí você não quer ofender as pessoas, você não quer ser autêntico, mas você quer ser uma pessoa submissa, uma pessoa boazinha. Por quê? Porque você fazia parte de um grupo, te excluíram, que às vezes por causa de um comportamento inadequado não foi bacana, e aí essas pessoas agora querem tirar você desse tipo, né, de situação. E aí as pessoas te expulsam daquilo e não deixam você vivenciar e romper com aquilo. E aí o seu bloqueio, ele começa a aparecer. E aí chega hoje na determinada idade que você tem aí uma necessidade de aprovação, você tem aí uma necessidade, né, de que a aprovação dos outros para que você possa pertencer a um grupo, estar num grupo. Você depende emocionalmente o que vão pensar, o que vão falar de você. E na realidade não é a coisa certa, né? Não é a coisa ideal, adequada, né, para você poder estar passando isso na sua vida. E aí, o que acontece? Aconteceu isso lá no seu passado, e agora aí no seu presente, você está replicando isso. Você está replicando o mesmo comportamento, você está replicando a mesma coisa que aconteceu no seu passado, né? Você chega agora, você quer você quer ser aprovado, você quer se sentir junto de um grupo, você quer se sentir junto de pessoas, você quer estar com essa aprovação. Então, isso é um bloqueio. Esse bloqueio é um bloqueio de pertencimento, é um bloqueio de necessidade de aprovação, e isso trava você. Por isso que é importante você saber como que foi, onde foi, com quem foi, né? A causa, a raiz desse bloqueio na sua vida. Porque uma vez que você sabe o que, cara, vai ficar muito simples. Eu vou contar algo para você. Na minha infância, os meus pais sempre foram muito autoritários comigo, muito autoritários. É, Meu pai era muito duro, a forma que ele me batia, a forma que ele me corrigia, a forma que ele me tratava. Além de ser autoritário, ele era uma pessoa muito, assim, muito fria. Minha mãe também, por mais que ela era cristã, assim, eles tinham um tratamento muito duro comigo. E, enfim, a gente aprende, né, daquela forma, né, daquele jeito, mas aquilo me traumatizou de uma certa forma que todo mundo que era autoridade sobre a minha vida, um líder, pessoas com nomenclatura de títulos maiores que o meu, dependendo do ambiente que eu estava, no trabalho, numa comunidade de religiosa, num ambiente onde havia um líder, se o líder falava de um jeito comigo duro, se uma pessoa fosse dura comigo, se uma pessoa fosse firme comigo, aquilo me magoava, me deixava muito mal, me deixava triste pra caramba. Por quê? Porque eu recuava, eu era inseguro, eu não queria resistir, eu não queria debater, questionar, fazer perguntas, não, eu simplesmente aceitava, eu chorava. Por quê? Foi tantos anos na minha vida sendo tratado assim, foi tantos anos na minha vida, meus pais de certa forma, sendo muito, não tendo muito afeto, né, sem amor, sem esse carinho, o amor do jeito deles, mas sim esse, né, sim essa atenção, isso acabou comigo, acabou com a minha mentalidade. Então, quando eu estava perto de pessoas, de grupos, de situações onde havia liderança acima de mim, cara, isso era terrível, porque havia muitos problemas, né? Eu tinha esse problema interpessoal, de se relacionar com as pessoas, de aceitar o que os outros falavam. Por quê? Porque aquilo gerou uma revolta dentro de mim, né? Para alguns geram traumas, para outros você se sente inseguro, para outros você não aceita mais e aí você quer ir para cima, mas você não tem, né, as ferramentas, os recursos certos para você poder fazer da forma certa. Então, quando eu fui aprender a ressignificar isso, e quando eu ressignifiquei isso de fato na minha vida, cara, foi uma libertação muito grande. Por quê? Porque eu entendi que os meus pais, eles me tratavam daquele jeito, e essa foi a minha ressignificação. Porque foi assim que eles foram tratados. E eles simplesmente estavam fazendo uma coisa, replicando comportamento.
Então, hoje eu tenho uma filha, sou casado, e hoje a minha filha, ela não apanha, né? Existe uma, uma educação, que é uma educação nova, inovadora, aonde você não precisa corrigir a criança, né, com vara, com palmada. Não, existe outros tipos de correções aonde a gente não precisa bater, né? A criança não precisa apanhar. E a gente tem um lema aqui em casa, né? A gente não bate em quem a gente ama, né? Então, a minha filha, o que aconteceu isso? Uma vez que eu ressignifiquei, né? Uma vez que a gente se liberta desses bloqueios, né? Porque eu poderia muito replicar o que os meus pais foram comigo na minha filha. A minha filha poderia pagar muito o preço, né? De um pai que, como foi tratado, eu replicar na vida dela também. Ser duro, ser autoritário, ser, né? E minha filha crescer totalmente bloqueada em relação à figura masculina. Imagina, né? Eu sendo duro com a minha filha. Né? Lógico que às vezes a gente vai ter que ser firmes, uma conversa, mas ela nunca vai experimentar aquilo que eu experimentei. E isso é um desbloqueio. Isso é você construir uma história diferente porque você destravou aqui dentro uma coisa que fizeram com você. Porque esse não é o propósito do Criador. O Criador não te nasceu para você ser uma pessoa insegura, uma pessoa amedrontosa, uma pessoa que não tem governo, que não tem liderança, que não sabe se comunicar. Gente, o bloqueio na minha vida ele era tão difícil, sabe por quê? Porque eu não conseguia, quando as pessoas que eram líderes falavam comigo, eu não conseguia, sabe, expor, falar, eu gaguejava, eu tinha medo de que vão pensar, né, a necessidade de aprovação, porque eu queria ser aceito, eu queria ser bem visto, eu queria, né, estar bem com as pessoas, e isso, cara, era terrível, terrível na minha vida. Mas quando você se liberta e você se sente livre, hoje eu sou um conselheiro de um dono de uma rede de supermercados, e ele passou comigo por um processo de desbloqueio muito grande, e ele gostou tanto do meu trabalho que hoje eu sou conselheiro dele, faço parte de uma diretoria, onde eu conselho, eu dou estratégia, eu dou ferramenta, eu treino as pessoas, e essa pessoa gosta muito de mim, porque desbloqueou as coisas na vida dela. Então, hoje, o patamar é o seguinte: uma vez que você começa a desbloquear de coisas que te afastam de estar aqui em cima, porque você está aqui embaixo, mas o seu objetivo é estar aqui, é estar crescendo, é estar avançando, e aí o bloqueio seu atrapalha a sua vida. Ele não deixa você chegar aqui ou imaginar, ou, sabe, você ter aquela reflexão, cara, como que é a vida lá em cima, a vida mais próspera, mais rica, de riqueza, cara, isso hoje é engraçado, porque você senta na mesa de pessoas importantes, ou você fala com pessoas importantes, não tem mais o gaguejar, não tem mais o medo, não tem mais a insegurança, mas o que tem é autoridade, o que tem é governo, o que tem é uma boa comunicação, uma boa oratória, o que tem hoje é instrução, faz dessa forma que vai dar certo, desse jeito acontece. Então, vocês conseguem perceber que quando vocês rompem nessas cadeias, essas cadeias invisíveis na sua vida, o desbloqueio emocional, ele te proporciona novas histórias, histórias que eram objetivos ou bênçãos, vamos se dizer assim, que é de vocês, que é da gente, mas você não estava conquistando, você não estava aproveitando, desfrutando por causa do bloqueio, né? Eu me lembro muito bem que o, um mentor, ele falava assim que o bloqueio, ele tem intimidade, né, com o seu propósito. Por quê? Você tem um propósito para cumprir na Terra. Você tem um propósito para cumprir. Só que está obscuro, não é claro para você, você não entende quem é você, a sua autoimagem, você não sabe dos seus talentos, seus pontos fortes, e aí ele deixa você, tipo assim, numa sala escura, sem luz. E aí, quando você começa a desbloquear a sua vida, você começa a encontrar vários focos de luz. Por quê? Porque você está tomando decisão, você está rompendo com aquilo e você não aceita mais. E aí é onde nasce, né, uma verdadeira indignação, sabe? Nasce algo assim que você realmente, não, eu não aceito mais isso,
eu não quero que a minha vida seja dessa forma, e aí é onde você começa a tomar decisões, né, diferentes na sua vida. E o mais legal de tudo, gente, da mesma forma que eu desbloqueei essas coisas que os meus pais foram comigo, olha só como é que alcançou outra geração. A minha filha tem 4 anos, eu tenho 30 anos de idade. Então, você não tem noção, mas o desbloqueio que você faz hoje na sua vida vai afetar outras gerações. Vai afetar a geração dos seus filhos, dos seus netos, dos tataranetos e por aí vai. Vai afetar a geração das pessoas que andam do seu lado, vai afetar as pessoas que vão te conhecer no futuro, vai afetar a vida das pessoas e você vai atrair a vida que você realmente merece. Mas enquanto você não mudar um mecanismo, né, não mudar essa forma que foi construída dentro de você, você vai continuar vivenciando uma vida, né, escassa, limitada, travada, sabe, de uma forma que não deixa você romper com a liberdade emocional, com a liberdade de prosperar, de criar riqueza. Então, assim, os 3 passos, né, perfeitos para o seu desbloqueio. A primeira, a, o primeiro passo eu chamo de experiência. Tudo que você vivenciou na sua vida foi uma experiência. E essa experiência virou uma memória, né? Essa memória virou uma ação, né? Você virou um comportamento. Esse comportamento virou uma ação e essa ação virou repetidas 1000 vezes. Ela virou uma crença. E essa crença hoje determina como a sua vida anda, como você anda. Então, a experiência é tudo aquilo que você experimentou de negativo, que foi traumático, que foi ruim para você, é uma experiência. Agora, Adriano, como que eu elimino através da experiência o bloqueio emocional? É simples. Aquela experiência você pode olhar para ela e ver como algo doloroso, duro, ruim, ou você pode criar uma história diferente daquela experiência e falar assim, cara, quais são os aproveitos daquilo? O que, que eu aprendi? Um exemplo, voltando lá atrás. A mulher que foi traída pelo marido. Qual que é a história que ela aprende com uma situação dessa? Na hora, ela não vai querer saber de história, de aprendizado nenhum. Mas depois que ela tiver um pouco mais tranquila e consciente dela, qual que é o aprendizado? Uma das coisas que ela poderia ressignificar, eu poderia ter recrutado um homem melhor para minha vida. Eu poderia ter passado mais tempo namorando ele para conhecê-lo melhor. A família, os pais, a mãe. Por quê? Porque ela está recrutando uma pessoa que é onde ela vai compartilhar uma vida. Então, isso é um aprendizado, é uma lição e uma ressignificação. Aquela experiência, ela pode ter sido traumática, mas se ela aproveitar a lição que teve, ela vai escolher um outro homem na vida dela, totalmente diferente. Só que aí entra um problema. Tem gente que não aprende a lição. Ela não se traumatiza de forma assim grandiosa. E o que ela faz? Ela escolhe um outro homem e esse outro homem tem o mesmo princípio que o outro fez com ela. Vai lá e trai ela também. Eu não sei se vocês já ouviram histórias assim, mas é como se fosse uma lei da atração, né? Ela continua atraindo pessoas da mesma forma. Olha só, já atendi pessoas que a pessoa ela veio de uma família muito bagunçada, o pai vivia traindo a mãe, e ela tinha um bloqueio muito grande com aquilo. Nós desbloqueamos ela, mas havia um problema. Qual que era o problema? Todo o relacionamento dela, todo o relacionamento dela, ela se relacionava com homens que o traíam. No final das contas, o que, que ela estava escolhendo? O pai para a vida dela, só que na figura de outro rosto, né? Com a mesma personalidade. Então, por que, que eu falo o bloqueio de paternidade ele é tão forte? Porque para o filho, para a filha, o homem, a figura masculina, tem, tem uma importância muito grande para a criança. E aí a criança cresce, você nasce, você, né, você envelhece, e aquele negócio ainda fica na sua mente, no seu inconsciente. E aí, quando você vê,
É tipo assim, é o filho, né, que vai que vai casar e ele vai lá, ele procura alguém parecido com a mãe, ou a filha que procura alguém parecido com o pai. Não sei se vocês já pensaram nisso ou já ouviram isso. E aí, quando vê, só dá merda, só dá problema, só dá traição, só dá briga. Por quê? Porque quis pegar alguém parecido com quem que criou ele. Isso é um bloqueio, gente, isso é um problema, isso é uma coisa que a pessoa ela mesma atrai. Quando ela desbloqueia, né, quando você rompe com isso, com essa experiência, você, com as experiências ruins, você cria uma ressignificação, né, você atribui um significado positivo de aprendizado, sabe, de história nova para você, você fala assim, tipo, nesse tipo de situação, eu não vou cair mais, né, eu não vou ser mais assim, porque eu aprendi. E isso vira o quê? Sabedoria. De um bloqueio vira um desbloqueio, e de um desbloqueio vira uma sabedoria, né, para a sua vida. Outra coisa, observação. O que é observação? Observação é o seguinte, é você observar a vida das outras pessoas. Observa as suas referências, as referências que eu falo, aquelas referências que inspiram você. Aí você olha para a sua vida, você olha para um bloqueio que você tem hoje, e você olha para a sua referência. Por que essa pessoa não tem esse bloqueio? Por que ela pensa assim e eu penso dessa forma? Por que essa pessoa que tinha um bloqueio igual a mim não tem mais e o que ela fez para romper? Uma vez que você usa a observação, você vai ter um estralo na sua cabeça. Por quê? Porque a observação ela vira um contra-exemplo. Eu tenho o filtro de olhar assim, só que a minha vida não está andando, mas ele tem um filtro de olhar de uma forma e a vida dele está tendo progresso. Então, opa, eu vou parar um pouquinho para pensar e entender o seguinte: qual que é a forma que ele vê a vida e por que a mentalidade dele é dessa forma? Quando você começa a entrar nesse questionamento, você fala assim, não, eu quero ter a mesma vida e o estilo de vida dele. Isso não é uma comparação, né? Ah, a pessoa é rica, eu sou pobre. Não. Agora, a observação ela serve assim, o exemplo, calma aí, as coisas que ele faz dá certo. Não é porque ele faz dá certo, é que a mentalidade e o desbloqueio já aconteceu na vida dele, só que na minha não aconteceu. Então, o que eu preciso desbloquear? Para ter as mesmas ações que ele tem e ter os mesmos resultados semelhantes ao dele. E, gente, o universo ele é próspero demais. Ele está sempre disponível para dar para você aquilo que você realmente merece, para dar tudo que você tem como bênçãos para a sua vida, de merecimento. Só que tem coisas que você está rejeitando na sua vida. Por quê? Por causa de um bloqueio. Às vezes você rejeita afeto, amor, atenção, carinho, um toque físico, um presente, uma bênção. Por quê? Porque lá no seu passado você foi rejeitado. E hoje você rejeita isso também. Isso é um bloqueio de rejeição. Você é rejeitado no grupo, você é rejeitado pelas pessoas. E aí, uma vez que você é rejeitado, o que a sua vida, né, emocional vai vibrar? Rejeição. E uma vez que ela vibra a rejeição, as coisas em sua volta vão ser rejeitadas também. Então, parece louco isso, né? Mas faz todo sentido para você. E para mim faz muito mais sentido, porque eu presenciei e vivi isso na minha história, né? Um outro bloqueio que a gente tinha na minha vida era um bloqueio de escassez. Chegava em casa, era falta de coisa, às vezes não tinha o que comer, era um ambiente difícil. Meu pai era o único autônomo, minha mãe sempre foi pessoa dentro de casa. Às vezes tinha, às vezes não tinha. Eu queria comprar as coisas, não podia. Era um desafio muito grande o que eu vivia, a escassez, né, a falta de dinheiro. E, e é engraçado que uma vez quando eu rompi com isso, eu desbloqueei isso, eu destravei a minha vida, né, eu comecei a fazer 100 dígitos, 6 dígitos por ano. O que é 100 dígitos por ano? É quando você ganha mais de 100 mil reais por ano. E olha só que interessante, você começa a romper com isso e você começa a alcançar a prosperidade na sua vida. Por quê? Porque quando você está num ambiente escasso, é natural que quando você sai da sua casa, você vai construir a sua família,
você também atrai essa escassez e você faz a sua família ser escassa também. Todo o dinheiro que você pega, enquanto você não gasta ele todo, você não para, você continua consumindo as contas, você sempre gasta mais do que você ganha. E aí o que, que acontece? Você simplesmente vai construindo uma vida destrutiva para você. Aí você vai desconstruindo tudo algo que o Criador planejou para você, de prosperidade, de liberdade, de paz, sabe, de alegria, de tempo, para você fazer o que você quiser. E hoje isso é engraçado. Hoje eu olho para minha conta bancária, hoje eu olho para o meu estilo de vida, o lugar onde eu moro, a minha família, e eu falo assim, cara, por que, que o desbloqueio é tão importante? E né, por que, que as pessoas elas não têm desbloqueado ou vivido isso na vida delas? Porque isso é muito próximo, gente, isso é muito rico demais. E por isso que você ter referências faz com que você analise a vida das pessoas, não como comparação, uma inveja. Não, estou falando isso. O que eu estou dizendo para você é que aquela pessoa vai servir de exemplo para você. Se você fazer as mesmas coisas que ela faz, você vai ter resultados semelhantes. E nada mais é que você vai ter um desbloqueio. Você vai romper, vai eliminar esse bloqueio emocional que atrapalha, né, a sua vida, atrapalha a sua história de ter sucesso, de ter progresso e avanço. E a terceira, gente, é a mentoria. Por que a mentoria é importante? Porque a mentoria faz com que você peça ajuda para um mentor que já tem sucesso, que já tem êxito, que já tem resultado, que já tem provas e faz você levar você para onde você deseja. Por quê? Porque ele passou por tudo isso, ele rompeu, ele eliminou, né? Ele ajuda pessoas, ele destrava pessoas, ele usa ferramentas, ele conduz as pessoas para o resultado desejado. E aí a mentoria ela acelera, né? Ela acelera esse processo na sua vida de você ter resultados incríveis, extraordinários, com rompimento desses bloqueios emocionais. E aí, uma vez que você tem um mentor, o mentor que vai te acompanhar, que vai te dar atenção, o mentor que vai te dar instrução, vai te dar orientação, fica mais simples o quê? Aquilo que era inconsciente na sua vida, ele vai fazer se tornar consciente e você vai, de fato, você vai viver a vida. Por quê? Porque você vai começar a dar os primeiros passos rumo ao seu desbloqueio e rumo ao seu objetivo. Você vai assumir novamente a sua vida. Porque o que você tem vivido hoje não é um governo de você mesmo, mas é muito mais sobre inconsciente. As coisas estão acontecendo, eu não sei o que está acontecendo, eu só sei que está acontecendo, mas eu não sei o que fazer. Isso é inconsciente. Agora, quando você tem um mentor, o mentor ele te ajuda a ter clareza, ativar você, clarificar o seu propósito e te conduzir para o seu objetivo. Então, ele desbloqueia muita coisa na sua vida que antes era difícil de enxergar. Era difícil de falar, meu, cara, eu não tenho, acho que a minha vida não tem jeito mais. Mas na realidade, ela tem jeito, você tem solução. E por que que você está aqui hoje? Porque eu queria mostrar para você que você pode ter um mentor e eu posso ser esse mentor na sua vida. A mentoria Jornada do Desbloqueio, gente, é uma mentoria onde a gente faz o quê? A gente faz ali uma avaliação inicial, que é uma avaliação, né, uma mentoria, uma jornada em grupo, onde a gente faz uma avaliação inicial de identificar os bloqueios emocionais específicos, aonde foi, com quem foi, como foi, a causa desse bloqueio e que, né, está impactando a sua vida, é o que trava, é o que atrapalha a sua vida hoje de você ter progresso, avançar, crescer, romper, sabe, criar resultado. A segunda parte desse programa que está envolvido é o plano personalizado. Nós criamos um plano de ação personalizado para as suas necessidades, para o seu mundo, para o seu momento, para o seu jeito. Então, isso acaba te ajudando a acelerar e a botar um foco maior naquilo que você tem vivido na sua vida. A terceira são sessões de mentoria, são encontros semanais, né, que você receberá orientação e suporte, onde a gente vai usar ferramenta, aonde a gente vai usar recursos, aonde a gente vai usar ressignificação, aonde a gente vai usar
as suas histórias do passado e vamos mudar essas experiências aqui dentro, mudando a forma de enxergar com ferramentas. Então, você vai ter um acompanhamento, um suporte, onde isso vai acelerar. Qual que é o objetivo do Jornada do Desbloqueio? É uma jornada que você vai viver de desbloqueio para acelerar esse processo de desbloqueio da sua vida. E isso eu vou te ensinar tudo. Outra coisa, você vai ter um acompanhamento, né, de revisão, onde você vai ser monitorado o progresso, por que, que não está tendo resultado nisso, o que está faltando, o que, que você não está fazendo, o que precisa ser feito, para descobrir todos os gargalos, né, as lacunas que está faltando nas suas ações, para quê? Para garantir resultados efetivos. Então, o bom de um mentor é que você pode ter, né, você pode ter essa pessoa te conduzindo, te orientando, te dando suporte, te dando caminho, te dando instrução para você chegar aí no seu objetivo. São 4 encontros, né? É um mês junto que a gente vai estar acompanhado. Você vai ter meu WhatsApp, você vai ter instruções, a gente vai ter um grupo só nosso, exclusivo, para interagir, para fazer perguntas, a gente vai se encontrar online, são sessões aí de 1 hora, de 1 hora e meia, onde a gente vai estar conversando, eu vou estar usando ferramentas, e vocês vão receber um formulário de perguntas para falar todos os problemas, as dores, e aí todo o conteúdo ele vai ser personalizado ao vivo, né? Para que você possa fazer perguntas, interagir e também clarificar aquilo que trava você. E, por último, você também vai ter um encontro individual comigo. Então, são 4 encontros em grupos, e depois você vai ter um individual comigo, aonde a gente vai estar juntos, e ali eu vou estar te ouvindo e sabendo ali os seus desafios. Então, olha só que interessante, né? Você vai ter de bônus, se você entrar nessa mentoria comigo da Jornada do Desbloqueio. Você vai ter um curso online, que é o curso DIP, que é o método DIP que eu uso, que é o método de desbloqueio, identidade e propósito. Ele custa aí R$ 197, eu vou dar esse de presente para você. Você também vai ganhar o curso Lado Positivo dos Medos, onde eu ensino você a usar os seus medos ao seu favor. Isso é uma coisa que você jamais vai encontrar em qualquer outro lugar, mas é um curso muito poderoso, e ele é um curso e ainda também virou um livro. Outra coisa, o dinheiro da mentoria, se você entrar na jornada do desbloqueio, vai virar um cashback. O que é um cashback? Todo o valor investido na mentoria, eu tenho vários programas, né? Esse é um programa que eu vou apresentar para você. Mas um dia você quiser entrar em outro programa meu, de mentoria, individual, personalizada, você vai ter o seu dinheiro todo de cashback. Todo o dinheiro investido na mentoria vira um desconto para o próximo programa que você quiser participar. Então, você não perde nada, essa é a verdade. E você vai ganhar também um livro digital, né, que é o livro O Lado Positivo dos Medos, né, que é o livro que era um curso e virou um livro muito bacana, muito poderoso, cheio de ferramentas, de instruções, para que você possa ter uma... Não é um livro, Adriano, isso é autoajuda, que eu vou fazer? Não é autoajuda, né? Ele não é papo de coach, não tem nada a ver com isso. É para fazer você mergulhar para dentro de você, se autoconhecer, romper com aquilo que te atrapalha você e fazer você dar resultado. A missão da mentoria é fazer você dar resultado. E, por fim, o valor da mentoria Jornada do Desbloqueio, com todos os bônus, custaria R$ 1.997, com todos os bônus inclusos. Mas por hoje, gente, para vocês, apenas R$ 597, ou em 3 vezes aí no cartão, né? Você vai levar todos esses bônus, a gente vai estar aí junto, vamos estar aí junto 4 encontros, um mês de acompanhamento, grupo exclusivo, WhatsApp, interações e perguntas, e um encontro individual comigo toda semana por um mês, e a gente vai estar um mês junto, eu vou estar te ajudando, vou entender você, a gente vai estar junto, e aí você vai ter um encontro individual comigo também, que vai ser aquele encontro que eu falo que é
é o turning point, né? O turning point é um ponto de virada. É quando a chave vira na sua mente e você fala assim, cara, agora eu entendi, eu assumi o governo da minha vida, eu assumi a minha história e, e agora eu tenho, né, coragem de realmente tomar decisões e escrever uma história diferente para a minha vida. Pessoal que está aí me assistindo, vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Se quiser mandar algum, tem um chatzinho aí embaixo. Se vocês quiserem fazer uma pergunta, podem fazer, até mesmo sobre a aula, tá bom? Uma coisa importante, gente, essa mentoria, ela é para poucas pessoas, né? Não quero fazer algo grande com um monte de pessoas. Qual que é a ideia? A mentoria é apenas 10 vagas. Somente 10 vagas, 10 pessoas que a gente vai dar uma atenção maior junto com o meu suporte, junto com a minha equipe, que a gente vai estar dando ali o suporte, toda a instrução necessária para desbloquear ali o seu objetivo. E se você, né, que está aí ainda não tem o meu livro, né, o Mais Esperto que o Bloqueio Emocional, que é o livro que está revolucionando o Brasil, que é o meu método. Se você não tiver o meu livro físico, eu vou enviar esse livro aqui para sua casa também. É um livro muito bacana, muito poderoso e vai te ajudar demais você. Luiz Fernando, obrigado, Luiz Fernando, tamo junto. Pessoal, vale muito a pena. Se você quer aprofundar, destravar a sua vida, e assim como a minha filha hoje, ela é marcada por um pai diferente, que também era bloqueado, atingiu uma geração, né? Eu tenho 30, ela tem 4 anos, poxa, então, são aí praticamente quase 27, 26 anos à frente dela. E atingiu essa geração. A decisão que você tomar hoje na sua vida vai mudar a geração também dos seus filhos, dos seus netos, dos seus amigos, das pessoas próximas de você. Então, é muito importante uma decisão. A decisão ela vai apontar um destino diferente para a sua vida. Por apenas R$ 597 em 3 vezes no cartão, sem juros para você. Fechou, gente? Então, quero agradecer aí a presença, né, o tempo de vocês. Essa oferta ela vai ficar disponível até domingo agora, e domingo nós finalizamos a oferta e encerramos essa turma que está se abrindo aí, que é a jornada do desbloqueio. Um abraço, um beijão no coração de todos vocês aí, até a próxima. Valeu, gente. Até mais.